O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Amados irmãos e irmãs, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Assim, na segunda leitura, ouvíamos a saudação ao povo de Deus diante da proposta de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que deseja a nossa salvação, que deseja que cada um contemple a face de Deus na eternidade. Estamos já no 5º domingo da Páscoa. Até o 4º domingo, nós ouvíamos algumas características de Deus ou maneiras dele agir no ressuscitado. Ouvimos então que Cristo é o vivente, a misericórdia, o pão da vida, o bom pastor e a porta das ovelhas. A partir desse e o próximo domingo da Páscoa, nós entramos na reflexão do discurso de despedida de Jesus, porque ele voltará ao Pai na ascensão, e antes de voltar ao Pai, ele deseja que nós conheçamos
as grandes verdades para que vivamos a partir daquilo que ele viveu. E hoje nós vamos entender que Jesus, no seu discurso de despedida, deseja que o conheçamos, que permaneçamos com ele como caminho, verdade e vida. No Evangelho, nós ouvimos no seu início uma orientação muito interessante de Jesus. Ele vai dizer para nós: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês: vou lhes preparar um lugar. Vejam que uma das grandes características do ministério de Cristo foi fazer-nos conhecer a fé. E aqui pode passar despercebido por nós, mas Jesus está se apresentando como noivo da humanidade, como aquele que vai nos preparar uma morada. Para entender isso, a gente precisa voltar na cultura do casamento judaico. Eles se casavam e o noivo tinha 1 ano para construir a casa, para depois morarem juntos. Eles selavam um compromisso, mas aí o noivo tinha a missão de construir a morada deles. Dado 1 ano, faziam 7 dias de festa. No último dia, eles levavam o casal em procissão para a casa nova e lá eles consumavam o casamento e começavam a vida coabitando, morando juntos. Quando Jesus, na verdade, diz que vai nos preparar uma morada, ele aqui está se comportando como noivo da humanidade, como noivo da sua igreja, que na verdade ficará, no entanto, ele irá para nos preparar a nossa morada na eternidade. Isso é muito bonito de entender, porque nesse contexto da Páscoa, a gente precisa perceber que com a ressurreição de Cristo, sua morte e ressurreição, ele nos abre o paraíso. Aquilo que para nós estava fechado é aberto em Cristo. Por isso a morte para nós não é mais um problema. Ela é, na verdade, parte de um processo natural da vida, só que mais importante do que essa vida é a vida que ele nos propõe, que é a vida eterna. Por isso, enquanto noivo da humanidade, ele nos deixa a igreja para realizar grandes coisas em nome dele, os sacramentos, para que cada um de nós seja perdoado dos pecados, alimentado do corpo e sangue de Cristo e tenhamos sua presença no meio de nós. Esse ponto, então, em que ele diz que volta ao Pai, Tomé se manifesta com a sua pergunta. Tomé é um homem de muitas dúvidas, que quer ter uma fé madura. Aí ele pergunta para Jesus: mas para onde o Senhor vai? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, então a gente não conhece muito bem o caminho. E Jesus então vai dizer um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui a gente precisa parar um pouquinho para notar o que ele está querendo dizer. Então, primeiro, caminho, verdade e vida, nas traduções, não é simplesmente um caminho onde a gente anda, ou uma verdade que eu tenho a mim, você a sua, ou uma vida qualquer, não. Inclusive, esses substantivos então estão em letra maiúscula, para dizer que dizem respeito à maneira de Deus ser. Primeiro, quando Jesus fala que é o caminho, na tradução original do grego, a palavra designa caminho certo. Jesus é o caminho certo. Mas que tipo de caminho é esse? Na vida, a gente vai ter inúmeras possibilidades de caminho.
Muitos. Só que no meio disso, a gente vai ter que escolher bem e ter a liberdade para escolher o caminho certo da vida. Porque vejam, é essa a proposta de Cristo, ser o caminho certo. Inclusive, quando ele fala que ele também é a vida, este caminho certo é para a vida eterna. E aí, inclusive, Filipe vai pedir a Jesus: mostra-nos o rosto do Pai. Então, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, Filipe. Se você quer ver o Pai, olha para mim. Então, se a gente tem dúvida de qual caminho seguir, ou se algumas vezes a gente se perguntar para onde devo ir, nós não temos que consultar esoterismo ou qualquer outra forma de autoajuda. A nossa consulta deve estar na Bíblia. A palavra de Deus é o caminho. Se você quer um caminho que te direciona à vida eterna, não há outro caminho que não o próprio Jesus. Então, qualquer dúvida que você tenha na vida, senta, leia e reze os evangelhos, que você vai ter muita clareza. Enquanto povo eleito, iluminado por Deus, o nosso caminho é a salvação. É esse o desejo de Deus. Só que para isso, temos que ter fé suficiente de conhecer o caminho que é Ele. Por muitas vezes, a gente inclusive pode ter dúvida do rosto de Deus. A dúvida de Filipe é a dúvida de muita gente. Como será que Deus é? Como que Deus age? Qual que é a maneira de Deus nos tratar? E muitas vezes a gente acaba consultando o Antigo Testamento, tentando entender, mas nós temos que ter muita clareza que o Antigo Testamento é preparatório, é prefigurativo. A realização é Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver muitas vezes um Deus vingativo, bravo, um Deus que não tem clemência, não tem piedade. E vejam, enquanto preparatório, o Antigo Testamento nos joga em Jesus Cristo, que é a realização. Então, se você quer saber a maneira como Deus age, tem que ler os evangelhos, porque o Pai e o Filho são um só. A maneira de Cristo agir é a maneira de Deus, e nós não vamos ver em Jesus atitudes de vingança, de medo, de desespero. Então, a nossa relação com Deus precisa ser mediada pelo único caminho, que é Jesus Cristo. A gente só chega ao Pai por meio de Jesus Cristo. A gente entende o Espírito por meio de Jesus Cristo. Então vejam, ao falar de caminho, nós não podemos jamais confundir, misturar ou permitir que outros senhores nos proponham caminho. O único é Jesus. Depois ele vai falar da verdade. A verdade no Evangelho de João é muito associada ao amor. Jesus inclusive vai dizer: o Espírito da verdade virá. Então, a verdade em João significa o amor. E que verdade é essa? É o amor chegado a transbordar de tal maneira que faz com que Deus se encarne, morra por amor, ressuscite e nos mostre que de fato somos raça eleita, somos povo de Deus. Então, ao falarmos que Cristo é verdade, a verdade que Ele tem é a salvação. Essa é a maior verdade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhum de nós conheça a morte eterna. Portanto, a verdade associada ao amor é a verdade da entrega, da oblação, de um Deus que vai até o fim por amor à humanidade. E esse tamanho amor
é uma verdade inegável e inegociável para nós cristãos católicos. Nós não temos que jamais ter dúvida desta grande verdade. Jesus é uma verdade. Deus não nos engana. Deus não brinca conosco. Ele é verdade porque a sua verdade assume as últimas consequências, que é a sua morte e ressurreição. E aí então ele diz que ele é a vida. E essa vida não é só a vida em abundância aqui, é a vida eterna. É a vida em que depois desta vida nós contemplaremos eternamente. E por isso, quando nós ouvimos vida no Evangelho de João, ele está falando de comunhão. Essa vida aqui dita é a comunhão com a Trindade. O rosto do Pai é o mesmo rosto do Filho, é o mesmo rosto do Espírito. Na verdade, fomos criados imagem e semelhança de Deus, e o nosso rosto reflete o rosto divino. Portanto, quando nós quisermos, Senhor, mostra-nos o teu rosto. O rosto de Deus é o rosto da humanidade que Ele ama por excelência e deseja salvar, e deseja conduzir, e deseja, sobretudo, entendê-lo como caminho, verdade e vida. E aí, no fim do Evangelho, Jesus, depois de responder a Filipe sobre o rosto de Deus, ele vai dizer assim: os meus discípulos, eles devem ter uma fé em mim, e eles precisam notar que realizarão coisas maiores do que eu realizei. E de fato, depois de Pentecostes até os dias de hoje, nós vemos na igreja grandes sinais. Jesus não perdoou o pecado das origens, o sacramento do batismo perdoa. Jesus multiplicou pães, mas hoje a igreja multiplica milhares e milhões de pães na Eucaristia. O sacramento da confirmação nos dá a plenitude do Espírito. Nós temos na confissão o perdão dos pecados. Vejam, Jesus sabe que a sua igreja, por meio dos seus ministros, será caminho, verdade e vida, porque os sacramentos é Ele mesmo a nos conduzir à salvação. E realizar grandes sinais, na verdade, é tudo para a salvação das almas. Às vezes, a gente fica atrás de um monte de milagre, e o maior milagre acontece na Eucaristia, no batismo, na reconciliação, que são milagres maiores do que aqueles que o próprio Cristo realizou, e Ele deixou como esposo a missão à sua igreja realizar. Que a gente o siga, que Ele seja o caminho de cada um de nós, a verdade de salvação e a nossa vida eterna que tanto desejamos. Todo mundo quer ir para o céu, mas para ir para o céu não pode se esquecer que há um só caminho, uma só verdade, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.